Boa noite, me chamo Marta Mencarini Guimarães, eu sou pesquisadora da Universidade de Brasília, fazendo doutorado em artes. Eu peço desculpa pela câmera ficar lateralizada, mas é a maneira como a gente conseguiu fazer por aqui. Eu estou aqui para defender, né, apresentar o meu artigo, Poética do Enquanto, cartografia de uma artista mãe, pesquisadora, etc. A gente pode se questionar, né, por que continuar pesquisando arte e maternagem? Adriana Rich vai nos responder que compartilhar uma experiência privada e muitas vezes dolorosa pode empoderar as mulheres para criar uma descrição coletiva do mundo que será verdadeiramente nosso. Trata-se, então, de buscar provocar ruídos, fissuras nas estruturas, dispositivos e instituições patriarcais. Fazer ruir, a fim de reproduzir novas formas de maternar e tornando-se mulher-mãe, citando aqui a Sommer. Permanecer performando um corpo, território, filha, mãe, mulher, esposa, já não cabia mais. A fissura fez-se necessária em escorrer-se pelas brechas e desviar-se pelo tempo e espaço da poética do enquanto, que é o conceito que eu defendo na minha tese e também defendo aqui neste artigo, no qual faz-se método, trabalho, pesquisa poética política. Enquanto a minha filha dorme, eu posso pintar. Enquanto ela está na escola, eu consigo trabalhar. Enquanto o pai dela cuida, eu escrevo a tese. Enquanto a avó mima, eu posso passear. Enquanto o avô busca na escola, eu consigo terminar de fazer o jantar de hoje e o almoço de amanhã. Enquanto estivermos vivas, mantemos o fluxo. O apagamento de artistas mulheres, como também de demais marcadores sociais, torna-se histórico e político, e vem sendo denunciado e desconstruído através de inúmeras pesquisas acadêmicas e ativismos feministas, nos quais apontam aos revisionismos históricos, das invisibilizações das minorias, notabilizando o reconhecimento das perspectivas da diferença e provocando os alicerces do sistema de saber-poder, no sentido Foucaultiano, para outros lugares do conhecimento, bem como para a urgência em ampliar a visibilidade e reconhecimento sobre os processos de construções de sentidos produzidos por mulheres artistas e mulheres artistas mães. Michelle Perrot, ela vai descrever os atos socioculturais que conduzem à invisibilidade da mulher, utilizando de estereótipos que designam, qualificam, mas não dão a sorte de descrevê-las ou contá-las. Linda Nochlin vai nos trazer argumentos de que a história da arte não pode se separar das questões sociais, e que para você fazer qualquer tipo de avaliação, investigação de obras artísticas, é necessário compreender as estruturas de opressão que existiam nesse determinado tempo histórico. Ana Paula Simeone vai assinalar a necessidade de reparação histórica e responsabilização dos museus em expor materiais, produzir materiais contextualizados sobre artistas mulheres, a fim de promover contribuições reais aos revisionismos históricos da arte dominante. As artistas, mulheres, mães, etc., enfrentam múltiplas funções, impostas em camadas subjetivas, fragmentadas em aprofundamentos e vulnerabilidades. Essa escrita que eu desenvolvo aqui, ela deseja interlocução, ela deseja uma confabulação entre possíveis estratégias de produção poético-político, fecundadas por artistas mães, no plural, múltiplas, heterogêneas. Nesse sentido, faz-se necessário contemplar as configurações da diferença, intencionar os questionamentos, quais maneiras o gênero dá sentido às relações sociais, nesse caso citando Scott, bem como compreender o gênero como performatividade, citando Butler. Da mesma maneira que reforçamos as perspectivas interseccionais, citando Collins, de classe, raça, gênero, etnia, deficiências, localização geográfica, dentre vários. Versamos subversivamente os modos patriarcais que historicamente utilizaram da maternidade como ferramenta opressiva e controladora, citando Rich,
pelos pressupostos serideológicos da maternidade patriarcal, citando o Riley, em exercícios poético-políticos de transformações em maternagens ativas, citando Collins. A Lélia Gonzalez ela vai ampliar as questões da maternagem ao posicionar as articulações interseccionais, apontando sobre as imagens fixas, estereotipadas, construídas pelo patriarcado capitalista, que permeiam a neurose racista brasileira, a mulata, a doméstica e a mãe preta. Eu vou me utilizar de uma das ferramentas que Michel Foucault vem trabalhando sobre a escrita de si, que também é bem utilizada por várias outras escritoras, artistas, feministas, e em que essa ferramenta ela trata de uma questão de escrever sobre si, ler sobre si, escrever sobre o outro, os outros, as outras e outras, o universo, o mundo, e nesse processo de leitura, releitura, leitura, releitura, construir um aprimoramento de si pelo pensamento, reflexão, do conhecimento de si, do cuidado de si em uma sociedade, em um coletivo. Trata-se dos reflexos que produzimos de nós mesmas, mulheres, mães, artistas, como maneira de não nos esquecermos que vivemos, experienciamos e desejamos, mas principalmente de contar a nós, a nossa própria história. E de que dessa forma vem afetando e desenvolvendo o trabalho poético que eu venho desenvolvendo. Então, eu começo a retomar a imagem e assumir suas potencialidades. Eu retomo um pouco a pandemia do coronavírus, onde eu começo a desenvolver um trabalho que são uma série de fotografias e então produzir arte, criando gente, faz-se de forma fragmentada, partes díspares, que desmoronam, se tornam, que demoram, né, para se tornar um conjunto completo, uma obra, um processo fragmentado, constitui-se transposto pelas dinâmicas da maternagem, familiares, política, privada, o desejo em manter a mente e o corpo presente. A concentração na construção poética exige estratégias sobre elas. Eu busco traçar e aprender, nas quais, sobre a experiência e vivência que percorro nessa travessia, apontam em assumir a vulnerabilidade, não somente dor no corpo, mãe, mente, mas também enquanto visualidade. Prossigo no caminhar da escrita de si, partindo de imagens fotográficas tiradas por mim ou por familiares, a fim de produzir uma autoficção ou autoficções que buscam travar diálogos entre a experiência em maternar e produzir arte. Então, essa é a série de colagens fotográficas que eu fiz, chamada Domesticidade, durante a pandemia, e dessa série surge, então, uma pintura chamada Ponto Zero, por um diálogo interno com Silvia Federici, Ponto Zero da Revolução. Algumas alterações são feitas na imagem para se tornar pintura, materialidade, a roupa que a personagem principal tá usando, né? O olho no horizonte, o rosto da criança, eu resisto, tu resiste, ele não. Num momento pós-pandêmico, se é que a gente pode dizer assim, eu atravesso outras crises de outras naturezas, de uma separação, de um casamento de 13 anos, e não conseguia montar um ateliê, mudando de casa, e toda uma complexidade em ser a morada principal de uma criança. Então, eu passo a desenvolver Lambis, que é esse estar na cidade, né? Ocupar a cidade. E aí construo a Revolução Será Materna e Feminista, a partir da pintura que eu tinha feito, e colo esse lambe em um lugar aqui em Brasília, num viaduto próximo do Buraco do Tatu, muito próximo da rodoviária da cidade. O que importa aqui é acolher o impossível, daquilo que não se pode ser dito, vivido por uma artista, encontrar potência em rever-se, reaprender os movimentos criativos a partir da experiência coletiva.
produzir, por mais que sejam releituras daquilo que ainda não se esgotou. Relatar-me não passa a ser um processo individual, mas um lugar, imagem, composição em transformação e reconhecimento de mim comigo mesma e de outras corpas, mães ou não, se assim desejarem. Como teórica, doméstica, artista, mãe, etc., sem galeria e com muitos boletos a serem pagos, produzo trabalhos de pesquisa poética, cuidado no tempo e espaço do enquanto, pecinha disforme, que não encaixa nas exigências de produções acadêmicas, em escrever artigo, inscrever-se em seminários, produzir comunicações, trabalhar dentro e fora de casa, cuidar, ensinar, acolher, brincar, formar uma criança. Assumir outras formas de fazer pesquisa e arte, assumir-se fragmentada, assumir-se poeta do enquanto. Faz-se necessário ampliar, construir espaços para as mulheres mães e seus filhos e filhas no sistema e instituição da arte contemporânea, bem como em instituições de pesquisa, estudo, extensão e universidades. Estamos sobre o mesmo céu do jogo de poder saber, subjetividades significantes, mas não comungamos do mesmo barco espaço das práticas de privilégios. Mantemos o fôlego, exigindo políticas públicas como perspectivas transversais e interseccionais. Essa escrita epistolar é endereçada a todas as artistas mães latinas que fecundam estratégias, investigam, organizam, visibilizam pesquisas, arquivos, ideias, desejos e metas que alcancem mais mães. Muito obrigada.